tudo isso começou, como é que é isso. Então vamos começar ali do início, né? Falando aí propriamente do Gilson. Que era O Frei Gilson é. nasceu católico e sempre pensou ser padre. De onde é que veio isso? Como é que nasceu o Frei Gilson? Eu tenho muita dificuldade de falar da minha história. E sempre quando eu falo algo, quando eu comento ela, eu sempre esqueço de algum ponto, enrosco as histórias. Eu tenho dificuldade com a minha própria história, de contá-la, né? Mas a minha história é muito bonita. É uma história onde Deus me cuidou, onde Deus me preservou. Vejo os sinais de uma escolha de Deus desde a minha infância. Eu, quando me entendo por gente, eu vejo meus pais separados. Então essa foi uma primeira dor para mim, ver meus pais separados. Então ora estava com minha mãe, ora estava com meu pai. É filho único? Filho único do meu pai e minha mãe. Sim. Filho único do meu pai e da minha mãe. Morei algum tempo com minha vovó, que já faleceu. Uma história linda com a minha avó, amava ela. Eu tive, por parte de mãe, uma família católica, mas não tão praticante, não tão católica, ou seja, uma família católica que não levava tão a sério os ensinamentos da igreja, mas que ia na missa, que fazia o mínimo ali necessário. Então, assim, por parte de mãe, tive essa influência católica. Por parte de pai, era uma família que tanto participava de missas, mas também frequentava o espiritismo. Sim. Então, eu cresci nesse contexto de não tanta fé madura. Não tinha uma fé madura, católica. Então eu tive relances com a fé católica nas vezes, por exemplo, que eu ia com minha mãe na sua cidade natal, que é Panelas, Pernambuco. Então eu ia todo ano, criança com ela, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ficava lá 15, 20 dias. E a sua cidade qual é que você nasceu? Eu nasci em São Paulo. Em São Paulo. Eu sou paulista. Tem gente que acha que eu sou pernambucano. Não, tenho sangue por causa de minha mãe. Mas eu nasci em São Paulo. Então, eu tenho relances, Kênia, de criança aí na missa ali naquela igreja de Panelas. Eu tenho relances de ver meus avós rezando um terço. Eu tenho esses relances. Mas, veja, eu estou falando relances porque era um período de férias, 15 dias, 20 dias. Então, depois que eu voltava à minha vida normal, eu não tinha essa frequência de missa, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu tenho um pai que não é convertido e eu tenho uma mãe que não é convertida. Seus pais estão vivos? Meus pais estão vivos. Hoje os dois, graças a Deus, convertidos. Eu penso que eu encontrei isso no Morumbi. Sim, eles estavam lá? Sim, provavelmente meu pai estava. Sim, é meu pai verdade. estava. Agora me lembrei, tem razão, eu E a também minha conheci. madrasta, que é a esposa de meu pai. Eu vi seu pai com a sua madrasta, eu não vi sua mãe. Minha mãe, não lembro se ela estava ou não. Eu não me lembro, eu vi seu pai com a sua madrasta. Sim, creio que estava também. Então, foi assim, fui crescendo assim, sem uma referência católica. Fui crescendo assim. E o meu achegar-se à Igreja Católica passa pelo processo de conversão de minha mãe. Porque com 7 anos de idade, eu começo de fato a morar com minha avó. Então eu não estou com minha mãe. Isso em São Paulo? Em São Paulo. Eu estou morando ali em Pinheiros, perto ali do Largo da Batata. Uhum. Eu estou morando com minha avó, 7 anos de idade. E com 8 anos de idade, eu também vou com minha avó para a Serra Negra, interior de São Paulo, e moro lá 1 ano com minha avó. Então me apeguei muito à minha avó, porque as minhas maiores lembranças são a partir dos 7 anos. Então é a partir dos 7 anos que eu começo a lembrar das coisas, e eu me lembro com vó, um pouco ausente, um pai ausente e uma mãe ausente. E até o dia de hoje, né? Como assim? Santana e São Joaquim. No dia de hoje é da avó. Sim. Hoje eu lembrei de minha vovó. Santana e São Joaquim, né? Hoje eu rezei por eles, rezei pela alma de minha avó, pelos meus avós que estão vivos, parte de mãe. Devo muito aos meus avós, né? E o que acontece? Com o processo de conversão de minha mãe, aí eu estou lá em Serra Negra, 8 anos de idade.
Com 9 anos, minha mãe, ela me quer de volta. Não quer ver, ela já deu esse negócio de morar com vó. A sua avó era a mãe da sua mãe ou mãe do seu pai? Essa que eu estou falando, mãe do meu pai. A mãe do seu pai. Então, ou seja, era, no caso, a sogra, né? Que já estava separado, mas não era nem a mãe dela, já era uma distância maior. E aí minha mãe chegou um tempo que ela falou, eu quero meu filho de volta, eu quero cuidar do meu filho, eu quero ficar com meu filho. E foi difícil minha mãe me tirar, porque eu queria ficar com a avó. Eu queria ficar com... Não era nem com o pai, porque o pai era bem ausente naquela época. Era com a avó. Eu queria ficar com a avó. Então, minha mãe ela me traz para morar com ela, só que eu venho sem querer. Então começou um processo de rebeldia muito grande. Então, por exemplo, eu me lembro que Aí o que acontecia? Minha mãe me traz para morar com ela, só que ela não pode ficar comigo, porque ela mora sozinha. É só eu e ela tem que trabalhar. Minha mãe é cabeleireira. Ixi. E a gente morava numa pensão, que era um quartinho com quarto, sala, tudo ali, cozinha, quarto, sala, era um quartinho só que a gente morava. Não tinha quarto, não tinha nada, era um cômodo só. Um cômodo. O banheiro era do lado de fora, gelado, que a gente tomava banho. Essa foi minha vida com minha mãe. E minha mãe saía cedo para trabalhar e eu ficava só. Eu já tinha... era pequeno. Eu conseguia ficar sozinho. Mas com 9 anos não é simples. Tinha pessoa, como era uma vila, era meio que uma pensão. Um ficava meio que então olhando, as pessoas né? me cuidavam de mim ali, viam zelando por mim. Mas eu não era tão bagunceiro nesse sentido que não aguentava ficar sozinho. Arrumava a casa para minha mãe, ajudava ela nessas coisas. Só que gostava de ficar com um amigo. Então tem um amigo de infância que eu amava ficar com ele. A gente jogava futebol, a gente jogava muito videogame. Eu não tinha videogame, então para jogar videogame eu tinha que ir na casa dele. E era na frente da minha casa. E eu amava ficar com ele. E eu não queria ir para casa. Porque lá eu tinha presença, lá eu tinha companhia e tal. E, por exemplo, me lembro quando minha mãe chegava tarde da noite, eu estava na casa de amigo, jogando videogame, brincando, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu saía bravo, ela me chamava, você tem que voltar para casa, não pode ficar na casa de amigo o tempo todo, aquela coisa, mãe colocando ordem na casa, né? E eu lembro que eu subia aquelas escadas, que era uma escadaria gigante da pensão onde eu morava, e eu dizia, é por isso que eu gostava de morar com minha avó. Eu jogava isso na cara da minha mãe direto. E ali começou um processo de rebeldia. Mas sua mãe estava convertida nesse momento. Ela começou a se converter muito. Nem sempre quando eu morei ali ela já estava convertida, mas eu percebi que ela foi se convertendo. Ela conheceu meu padrasto, um homem de Deus, um homem que era coordenador de um grupo de oração em Pinheiros, um homem de Deus, e eles viveram um namoro casto, um namoro bonito, um namoro santo. Minha mãe anulou o casamento com meu pai, né? Houve, então, nulidade matrimonial. Então, a igreja entendeu que o primeiro casamento foi falso e possibilitando a minha mãe, então, casar. Conheceu o meu padrasto. E eu fui ficando muito rebelde, porque aí chegou esse outro homem, entendeu? Que eu não gostei. Eu me lembro que na pensão, quando aí ele vinha nos domingos e tal... E eu lembro que a minha mãe gostava de fazer uma comida gostosa pra ele, né? O namorado dela que tava se apaixonando e tal. E eu tinha que lavar a louça. Nossa, aí eu ficava bravo com ele. Só vem aqui pra sujar a louça. Quer pegar minha mãe, pra mim. Quer roubar minha mãe e ainda eu ter que lavar a louça desse homem. Ainda me dá trabalho, pô. Isso não é justo. Mas eu amo ele demais, o Bernardo. Gosto muito dele. Ele foi muito importante na minha vida. Graças a Deus ele entrou na vida de minha mãe. E pronto, aí com 11 anos, com 9 anos, minha mãe já começou a me colocar na catequese. Então é aí que eu começo um processo de fé católica. Minha mãe me obriga à catequese, eu começo a participar sem querer de uma catequese, a minha mãe começa a me obrigar às missas dominicais, sem querer eu começo a ir nas missas dominicais. Se ela vai comigo, eu fico inquieto na igreja, eu fico andando, eu não consigo ficar quieto na missa, não consigo prestar atenção em nada. Ela disse que eu ficava debaixo dos bancos, eu ficava olhando todos os santos da igreja, eu não via a hora daquilo acabar. Quando ela não estava, eu pegava o folheto da missa, dizia que tinha ido, mas eu não tinha ficado na missa. A prova era um folheto na missa. Ele levava um folheto, tá esperto, hein? Eu olha, levava mãe, um folheto, eu fui. eu participei da missa. E assim foi. Aí quando ela entrou nesse grupo de oração com o meu padrasto, aí eu comecei a ajudá-los, eu comecei a participar.
E você E estava ali- com quantos anos? Ali, então, 11, eu tô falando Tudo dessa nesse idade, período, 9, muito 10, novinho. 11 anos. Com 11 anos, eu não sei quando eles se casaram, se eu tinha 10 anos ou 11, alguma coisa. Eles se casaram, eu Foi o ent- pajem, não foi o pajem, não? não entendi. Foi o pajem? Não foi, levou a aliança? Não foi o... Nem lembro o que eu fiz, mas eu sei que eu tava amuado no casamento. Tem fotos que eu tô amuado. Não tô gostando daquela situação. Eu não estou gostando daquela situação. Tem fotos até que minha mãe, ela guarda aí, que eu não tô feliz ali. Não estava gostando daquilo. Aí o que acontece, Kênia? Eu vou, então, eles decidem morar no Paraisópolis. Hoje se chama comunidade de Paraisópolis, mas na época a gente chamava de favela do Paraisópolis. Já tinham muitos tios lá, é uma grande favela em São Paulo. E eles querem morar no Paraisópolis. E eu falei, o que a gente vai fazer nesse lugar? Não conhecia ninguém, não sabia nada. E fomos. E lá foi um período muito grande de minhas rebeldias. Então, mais uma vez, vivia na rua, brincando com os amigos, bagunçando com os amigos. Só que aí o que acontece? Eu não aceitando, rebelde com o meu padrasto, com minha mãe, muito rebelde, mal criado, brigando, insatisfeito Mas com... é quase impossível imaginar o Frei assim, né? Com essa carinha doce, com essa fala doce. Não, eu já Sou fui... muito Santo deu uma- muito Eu trabalho. já fui muito mal criado, assim. Eu não aceitava tudo aquilo, né? Eu não estava entendendo toda aquela questão. Então eu esbravejava, brigava, minha mãe queria colocar ordem, eu não aceitava. Aquela coisa que acontece, o filho não aceita as regras, a disciplina, a hora de chegar em casa, aquela coisa. Foi então que meu padrasto, para querer me conquistar, eu com 11 anos, ele começa a me ensinar o violão. Você quer aprender violão? Eu te ensino. Ele tocava, ele tinha composição, ele tinha umas músicas bonitas. E aí eu quero, vamos aprender. E eu pegava rápido. Comecei a aprender, peguei rápido. E foi então que minha mãe me chamou. Olha, tô abrindo um grupo de oração em Paraisópolis, tinha umas 10 senhoras, e você podia vir tocar pra mamãe no grupo. Eu falei, vou. Tem alguém que canta lá? Tem. Aí a outra pessoa cantava e eu só tocava para as senhorinhas lá. Para as 10 senhorinhas. Só que aquele grupo foi crescendo. De 10 passou para 20, de 20 para 40, de 40 para 60. A gente teve que, da sala, teve que ir para a garagem. E a gente teve que comprar umas caixinhas de som, papapá. E eu comecei a crescer no Ministério de Música. De repente já tinha um amigo baterista que também estava vindo junto comigo. Aquela coisa, fizemos uma bandinha e o grupo de oração era foi um fenômeno no Paraisópolis naquela época. Estourou, assim, uma chuva de conversões, de gente voltando para a igreja, tal. E eu comecei ali a tocar. Só que eu sempre tive uma mulher que cantava comigo. Só que ela começou a faltar. E nessa que ela falta, eu tenho que cantar e tenho que ministrar. Isso eu tô com 13 anos, 12, 13 anos. Não é muito simples. Aí que acontece? Eu sou muito coerente, assim, eu não consigo mentir. Eu tenho dificuldade para isso. Esse é um pecado que eu tenho dificuldade de fazê-lo. Não, pecado não. Isso é uma virtude. Não consegue mentir? Tá bom. Exatamente. É uma virtude. Eu sempre fui muito verdadeiro e eu me sentia mentiroso na frente das pessoas. Porque eu cantava o que eu não vivia, eu ministrava o que eu não vivia. E eu comecei a sentir a responsabilidade de estar à frente de um povo. Mas você tinha quantos anos? 13 anos, É 12, novo. 13 anos. E que bom que começou a ter essa consciência, né? Exatamente. Eu falei, eu tô cantando uma coisa, mas eu não vivo isso. Eu faço outras coisas. Na escola eu me comporto diferente. Eu tenho uma outra vida, né? Então eu fui me sentindo incoerente com aquilo. Então eu creio que esse processo de conversão acontece assim, com um senso de responsabilidade e graças ao joelho de minha mãe. Mamãe rezava muito por mim. E eu creio que o joelho de minha mãe fez toda a diferença. Então eu fui me convertendo nesse processo. Essa história, né, da sua vida é muito boa porque a gente recebeu muitas perguntas. E dentre elas tinham perguntas que falavam assim, como é que eu faço com filhos, acho que tinha 13 anos a criança, 14 anos, não sei o que 13 anos também, que não quer rezar, não quer nada. É mãe e pai rezando pelos filhos e vai indo, não pode desistir, né? Kênia, eu vou dar um outro segredo. Segredo é bom. Veja, não basta só rezar.
veja que o processo da minha mãe foi primordial para minha vida. Mas olha o que eu disse. Ela consegue me converter quando ela se converteu. Então qual é o problema? É pais que estão querendo converter filhos, mas nem você é convertido. Verdade. Nem você é convertido. Então pais santos geram filhos santos. A conversão de um pai no tempo certo, ou mesmo que não seja no tempo certo, mas a conversão de um pai verdadeira. Então a conversão de minha mãe foi verdadeira. Minha mãe começou a amar Jesus. Então assim, eu pouco peguei, mas por exemplo, lembro de vezes que minha mãe levou homem dentro de casa, naquele cubículo, ela tinha o seu namorado e eles moravam meio que juntos. Então eu pude ver um pouquinho da minha mãe sem ter Deus. Mas depois minha mãe ficou apaixonada por Deus. Minha mãe não aceitava mais pecado, minha mãe não aceitava mais desagradar Jesus. Minha mãe amava Jesus, minha mãe amava a missa, minha mãe amava a adoração. Então a conversão de minha mãe gerou minha conversão. Então eu acho que esse é um segredo importante. A sua fé pode trazer sua família de volta, né? A sua fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. E esse crer no Senhor Jesus é o que minha mãe fez. Então ela creu em Jesus, ela começou a viver Jesus, então ela conseguiu trazer sua família. Então isso é muito importante. Eu começo então a tocar naquele grupo de oração, eu começo a me converter, porque eu também escuto pregações, é seminário de vida, é isso e aquilo. O meu padrasto e minha mãe eles fazem parte da Renovação Carismática Católica, eu começo a participar de Paulo Apóstolo aqui, retiro ali, retiro aqui. Eu começo a ir para Canção Nova e junta tudo, eu fui me convertendo. Isso nós estamos nos anos 80? Nos anos 90? Eu nasci em 1986. Então nós estamos nos anos 2000. Yes. Eu entrei no convento em 2005. Gente. Não, mas tudo bem, mas pera lá. Frei é muito nós novo. não chegamos no convento. O Frei é muito novo. O Frei, Então isso daí devia ser... eu acho que eu deletei... Devia ser 2000. Eu acho que eu denunciei minha idade. Porque eu cheguei na Canção Nova em 81, 82. Chegou e não era recém-nascido que ele chegou. Não. Chegou adolescente com o Padre Jonas. Eu cheguei ainda em Cruzeiro. Eu cheguei em Cruzeiro. Você está entregando a sua idade. Nessa época eu não estava só no coração de Deus. Estava no coração de Deus. Só estava no coração de Deus.